O que fazer quando o filósofo é nazi? É possível separar obra de autor? Vamos discutir essa questão com base na vinculação entre o nazismo de um lado e dois autores famosos, Nietzsche e Heidegger, e em seguida eu quero estabelecer uma reflexão sobre a possibilidade de separar obra de autor e fazer um vídeo definitivamente mais reflexivo, uma reflexão que eu já comecei lá no nosso Instagram, @isto não é filosofia, e agora eu quero consolidar mais aqui. Vamos nessa? Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto aqui não é filosofia. Vamos fazer a divisão do vídeo assim, ó. Eu quero primeiro estabelecer, de uma vez por todas, muita pretensão, obviamente, mas eu estou aqui fazendo uma licença para estabelecer, ou deixar estabelecido, reflexões sobre, mais ou menos consolidadas, tá? Reflexões sobre se Heidegger é nazista ou não e se Nietzsche é nazista ou não, para em seguida a gente ir para a reflexão sobre é possível separar obra de autor, ok? Vamos fazer isso? Então vou fazer isso com a ajuda. Primeiro, vamos fazer com a ajuda deste artigo, lá do Instituto Humanitas da Unicinos, da Universidade lá do Sul, muito respeitada, a universidade, e o título do artigo é Sombras do Nazismo na Filosofia de Martin Heidegger, artigo de Nathan Passamar de la Rosa. E faz uma pequena introdução aqui, e aqui eis o artigo. Vamos lá. Martin Heidegger foi um nazista. Opa, primeira afirmação, né? Categórica. Não há dúvida quanto a isso. Em 1932, ele votou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e se afiliou formalmente a ele em 1933. Um reitor da Universidade de Freiburg, ele implementou políticas relacionadas ao regime nazista, incluindo perspectivas raciais, até renunciar em 1934. Ele continuou como professor até o fim da Segunda Guerra Mundial e manteve sua filiação ao partido até 1945. Para quem não sabe, 1945 é quando termina a Segunda Guerra Mundial e os nazistas perdem a guerra. Nunca expressou arrependimento por seu apoio ao Terceiro Reich, que é outro nome do governo ou da temporada do Partido Alemão nazista na época. No entanto, o foco deste artigo se afasta da historiografia para adentrar no campo filosófico. Aspas aqui. Deve-se evitar a todo custo estabelecer uma conexão direta entre obra e pessoa, como advertiu Habermas, que é outro importante filósofo da contemporaneidade. Aliás, no momento em que eu gravo este vídeo, no dia 23/6/2025, ele ainda está vivo. Ao tentar esta mesma tarefa, analisar vestígios da ideologia nacional-socialista na filosofia de Heidegger. Bom, aqui ele estabelece o tom do artigo. E como ele diz, sem dúvidas, essa afirmação, não há dúvida quanto a isso, Martin Heidegger foi um nazista, está correto. Nesse sentido aqui, ou seja, repetindo os fatos, tá? Ele se filiou formalmente ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães em 33, certo? Ele foi reitor da Universidade de Freiburg, ou seja, com a permissão do governo, porque se eu era reitor quem tinha permissão. Ele implementou políticas relacionadas ao regime nazista, incluindo perspectivas raciais contra judeus, portanto, e renunciou em 34. Ele continuou como professor até o fim da Segunda Guerra Mundial e manteve sua filiação até o fim da guerra. Então, Heidegger, formalmente, e ao que tudo indica, em termos de consonância de algumas ideias, foi um nazista, certo? A historiografia consolida. A discussão filosófica é se dá para separar autor de obra, que é o objetivo da gente discutir aqui no nosso vídeo, tá? Então, ajuda aqui do primeiro artigo do Instituto Humanitas da Unicinos. Agora eu vou pegar a ajuda do segundo artigo, que está lá hospedado no site da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, nesse blog aqui, Open Philosophy, Divulgação Científica e Generação Participativa de Contenido. Vamos lá. Nietzsche e o nazismo, é o título do blog. Então, está escrito o seguinte. De um lado, Adorno escreve, com razão que, aspas, a exigência de que Auschwitz não se repita deve ser a primeira de todas para a educação. Auschwitz aqui é uma metonímia
para nazismo, né? Para o regime nazista, para o terror nazista, para o Holocausto, certo? De outro, uma série de leitores apressados acusam Nietzsche de alimentar uma filosofia nazista e antissemita. Olha o que ele vai falar. Biograficamente, essa acusação não prossegue, você não procede, né? Pois sabemos, por exemplo, que Nietzsche se recusou a comparecer ao casamento de sua irmã, Elizabeth Foster Nietzsche, em repúdio ao antissemitismo de seu cunhado, B. Foster. Mas, fora fatos biográficos, a leitura atenta da primeira dissertação da genealogia da moral, onde a questão judaica aparece com as cores mais vivas na obra de Nietzsche e dissipa qualquer dúvida sobre a posição do filósofo em relação ao império das bestas louras. Para que o prisma da falsa conexão entre Nietzsche e nazismo seja afastado, consideremos, por exemplo, sua proposta de superação do bom e ruim, senhorial e primitivo que os nazistas tentaram ressuscitar bizarramente, e de sublimação do bom e mal relativo ao ressentido judaico-cristão. Para ele, de ambas as dicotomias, para além de ambas as dicotomias, Nietzsche propõe a criação de novos valores por meio de uma superação chamada por ele de transvalorização. Ele vai continuar a argumentação. Ele tenta argumentar em termos filosóficos aqui. Mas, fora termos biográficos, de que o Nietzsche repudiava antissemitas, o que é a doutrina fundamental do nazismo, é muito consolidado na academia de que Nietzsche não era um nazista. Nietzsche não era um nazista, embora a sua filosofia tenha sido utilizada pelo nazismo, porque, em grande parte, a sua obra foi editada posteriormente à sua morte pela sua irmã. Então, isso se deve muito ao fato dele ter sido apropriado pelos nazistas, sabe? Então, assim, duas grandes figuras da Alemanha, Heidegger e Nietzsche. Nietzsche veio antes, Heidegger veio depois. Heidegger, historiograficamente falando, era um nazista. Nietzsche, historiograficamente falando, não era um nazista. Heidegger foi apropriado pessoalmente pelo nazismo. Nietzsche foi apropriado teoricamente pelo nazismo. De algum modo, a questão sobre é possível separar autor e obra se coloca nos dois. É possível separar autor e obra se coloca nos dois. E é isso que eu quero fazer agora com vocês. Eu vou estabelecer essa reflexão com base num raciocínio que eu já fiz naquele formato de carrossel no Instagram. Ele vai nos ajudar aqui porque ele vai estabelecer a ordem do raciocínio e eu vou explicando cada vez mais. Eu peguei aqui o material que eu utilizei no Canva, que é um aplicativo de edição de imagens, de vídeo, majoritariamente de imagens que nós utilizamos aqui para as nossas publicações. Então, esse é o título, Quando o Filósofo é Nazi, que a gente publicou lá. E eu fiz o seguinte, e aqui eu quero que você acompanhe o raciocínio, porque acompanhar o raciocínio vai fazer com que você concorde ou discorde do que eu estou realmente defendendo, e não do que você acha que eu estou defendendo, ok? Eu digo o seguinte, a questão aqui não é saber se Heidegger ou qualquer outro tipo de filósofo era de fato nacional-socialista. Ou seja, porque está estabelecido historiograficamente. Ele era de fato nacional-socialista. Ou seja, essa não é a questão. Então, qual é a questão? A questão é se perguntar: e se fosse? A sua obra estaria toda comprometida? Ou seja, alguém pode dizer assim: não, mas fulano de tal era nazista. Não, mas fulano de tal era machista. Não, mas fulano de tal era sexista. Não, mas fulano de tal era racista. Não, mas fulano de tal era qualquer desses ismos que nós repugnamos em alguém. Sendo ele qualquer um desses istas, né? A sua obra está toda comprometida? Portanto, esse é o problema, esse é o enquadramento, tá bom? A questão não é saber se fulano é ou não é. Dado que ele é, né, consideremos que ele é. E aí? A obra está toda, veja bem, toda comprometida, não parcialmente comprometida e não alguma coisa comprometida, toda comprometida. Então, vamos lá. Eu digo não por 3 motivos. A minha tese, portanto, é que, mesmo que seja, não está toda comprometida a sua obra. É isso que eu estou defendendo, é disso que você pode discordar de mim ou concordar comigo, você vai colocar aí nos comentários. Primeiro motivo, e eu vou destrinchar um por um, mas aqui eu quero só dizer, tá bom? Uma boa ideia pode ser defendida por uma pessoa má, primeiro motivo, calma que eu vou destrinchar.
2. A defesa de uma ideia ruim não implica que todas as outras ideias defendidas serão ruins. 3. Uma pessoa pode agir de modo diferente do que acredita. Uma pessoa pode agir de modo diferente do que acredita. Então vamos lá. 1. Se um corrupto defende a importância da transparência no governo, a ideia de transparência ainda é válida e benéfica, apesar da reputação do indivíduo? Por mais que não esteja em pergunta aí, eu pergunto a você. Vou repetir a pergunta porque ela é longa. Se um corrupto, e portanto alguém que é, do ponto de vista moral, execrável, se um corrupto defende a importância da transparência no governo, ou seja, de uma tese nobre, a ideia de transparência ainda é válida e benéfica, apesar da reputação do indivíduo? Sim ou não? O que você acha? O que você acha? Eu tendo a achar que sim. Ou seja, a tese da transparência do governo continua sendo benéfica, continua sendo válida, a despeito de quem a defende, ocasionalmente, ser um corrupto. Então, essa é minha primeira forma argumentativa aqui de mostrar para você que sim é possível separar a obra de autor. Ou seja, uma ideia pode permanecer boa sendo seu autor ruim. Não é porque o seu autor é ruim que a ideia automaticamente fica ruim. Primeiro motivo, certo? Segundo motivo, vou colocar em formato de pergunta para a gente refletir junto. Um político que promove uma política ambiental desastrosa também pode apoiar medidas educacionais eficazes. Ou seja, se um político adota uma medida ruim, isso não significa que todas as outras medidas que ele adotar serão ruins. Percebe? Isso é impossível de imaginar? Não. Você pode pegar um governo desastroso, governo do qual você discorda, pegar uma política pública implantada por ele, digamos econômica, digamos cultural, e pegar outra política implantada por ele e dizer, poxa, essa outra política que funcionou. Funcionou. Percebe? Ou seja, o fato de ele fazer uma política desastrosamente não implica que ele fará outra política desastrosamente ou todas as outras desastrosamente. Concorda comigo? Aplicando isso ao nosso raciocínio, nós podemos muito bem argumentar que defender uma tese falsa não implica que todas as outras serão falsas. Entende? Terceiro, um advogado pode pessoalmente apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas profissionalmente representar clientes que estão lutando contra essa legislação? Sim ou não? Repito, não é tão fácil assim. Um advogado, né, alguém que tem por profissão defender juridicamente ou acusar, né? Mas quase sempre defender juridicamente alguém. Um advogado pode pessoalmente apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, ter uma convicção pessoal, num dado sentido. Mas, profissionalmente representar clientes que estão lutando contra essa legislação? Pode. Ou seja, alguém pode ter um pensamento e, no sentido profissional, atuar em outro. É possível separar autor e sua obra. Entende? Novamente, aí repito as teses anteriores. Uma boa ideia pode ser defendida por uma má pessoa. A transparência do governo pode ser defendida por um corrupto. Autor e obra separados. A defesa de uma ideia ruim não implica que todas as outras ideias defendidas serão ruins. Se algum político adotar uma política pública ruim, não significa que todas as outras serão ruins. 3. Uma pessoa pode agir de modo diferente do que acredita, né? Um advogado pode defender um cliente com uma causa que pessoalmente ele não acredita. Todos os casos, todas as tentativas argumentativas vão no sentido de dizer, olha, é possível sim separar autor de obra. É possível sim separar autor de obra. Então, se você, aqui já era chamada para ação lá pro Instagram, por isso que eu voltei. Se essas argumentações te convenceram, então significa, ou pelo menos pode significar, que você entende o meu ponto. E que eu vou dar um bônus, porque não sei se você sabe, eu fui professor de redação durante um tempo. No meu início de carreira, eu dei aulas para... No inicinho de carreira, eu dei aula para nono ano
Primeiro, segundo, terceiro e pré-vestibular. Aí depois eu fiquei só no terceiro pré-vestibular. E eu era professor de filosofia e interpretação e escrita de textos. Famoso redação. Famoso redação. E você sabe que na redação, nós professores que preparamos alunos para o vestibular, eu não mais, mas naquela época eu era, e fazer com que os alunos saibam escrever de modo razoável sobre assuntos que eles não dominam. Esse é um imperativo que eu julgo absurdo do vestibular. Absurdo. Mas é esse o vestibular, principalmente o Enem. Você sabe que nós ensinamos os alunos a escrever sobre assuntos mesmo que eles não tenham convicção sobre aquilo? Ora, mas isso é perfeitamente possível. O assunto é X, o aluno defende uma tese, faz a redação, muitas vezes ganha nota máxima, mas ele mesmo não defende aquilo. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer? É possível, sim, produzir um texto que vai de modo diferente, né, não entra em consonância com aquilo que você pessoalmente defende. Isso é feito o tempo inteiro. É feito o tempo inteiro. Então, a resposta à pergunta: é possível separar autor de obra? Sim, sim, é possível separar autor de obra. Isso não me parece ser algo controverso. Não sei se você me entende. Não me parece algo controverso. O fato de um autor ser um ista, daqueles sobre o qual nós falávamos, implica que toda a sua obra está contaminada? Não automaticamente. Não automaticamente. É possível que esteja, claro que é, e é possível que não esteja. É preciso, portanto, fazer uma análise. E aí, muitos autores fazem de fato essa análise sobre o Heidegger, por exemplo. Alguns defendendo a linha de que sim, sua obra está comprometida, e outros defendendo a linha de que não, sua obra não está comprometida pela sua adesão biográfica ao nazismo. Entende? Meu ponto é possível separar autor e obra. É possível separar autor e obra. E note aqui que eu não fui nem pela argumentação, que é muito comum, eu ouço, e às vezes concordo, às vezes não, que é, bom, se for assim, se for para separar autor e obra, então vamos jogar na lata do lixo todo mundo, né? Porque, bom, pelo histórico, você vai encontrar bons autores que foram escravagistas, bons autores que foram machistas, bons autores que foram racistas, certo? Tem esse argumento também, mas eu nem toquei nele. Outro argumento é, poxa, mas você não pode utilizar o famoso anacronismo, você não pode utilizar um parâmetro do nosso tempo para julgar um tempo de, né, outro tempo. Tem esses dois argumentos, e eu nem coloquei eles em jogo. Eu sei que vocês vão colocar ele aí nos comentários. Pô, Vitor, mas não é anacrônico? Poxa, Vitor, mas... Eu sei. Mas eu nem precisei desse argumento, desses dois, né, que eu, segundo a minha leitura, talvez sejam os mais famosos, para defender a tese. Sim, é possível separar autor e obra. Se a sua biografia compromete a sua obra, a ver, caso a caso. A ver, caso a caso. Percebe? Então, olha, meu conselho como professor: leia autores a despeito deles serem, na sua vida biográfica, qualquer ista que você queira colocar aqui. Porque eles contribuem para que a sua formação aconteça. Porque ler um autor não é o mesmo que concordar com esse autor. Ler um autor pode ser, inclusive, para discordar desse autor, e nem tudo que ele defende de ruim pode contaminar as coisas que ele defende de bom. Sabe? Então, é mais ou menos essa linha argumentativa que eu queria colocar aqui para você. Se você quer continuar estudando filosofia, mas dessa vez com profundidade, talvez você goste de conhecer a minha escola de filosofia, que é o Núcleo de Formação Filosófica. Vou colocar o link tanto aqui na descrição desse vídeo, como no primeiro comentário fixado. Você clica e pode conversar com um dos nossos atendentes, suporte, tirar todas as suas dúvidas. Fora, se você não quiser conversar com ninguém, também está lá a página explicando tudo como é que funciona. Tá bom? Não se esquece, como eu sempre digo, você é o que pensa. Você não é só o que pensa, você é o que pensa. Como sempre, fique com Sócrates. Até mais.